Eu não sei bem se foi o Márcio Rodrigues ou se foi o Magrão ou o Márcio Rodrigues. Mas a verdade é que o diretor esportivo do Internacional concedeu uma entrevista coletiva essa tarde, lá no CT Morada dos Quero-Queros, antes do Internacional fazer o treino fechado, que definiu a equipe agora que joga contra o Fluminense no Maracanã. Treta com Bustos, Hugo Malho e bastidores da saída do Espanhol, mais a questão de possibilidades no mercado e outras revelações do jogador ou então do diretor colorado. A gente vai falar sobre isso agora. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do nosso Colorado, principalmente porque hoje à tarde uma entrevista reveladora do Magrão, né? O diretor esportivo do Internacional, lá no CT Morada dos Quero-Queros, elucidou muita coisa dos rumos colorados agora para 2024, segundo semestre principalmente. Fica comigo até o final do vídeo. Te inscreve no canal, ativa a notificação e deixa teu like, que ajuda pra caramba o meu trabalho. Não te esquece também que a KTO.com é a melhor banca de apostas do Brasil e ela tá te esperando pra dar uma brincada. Entra lá, te cadastra, te registra, usa o cupom Ernest e ganha 20%, inclusive no teu primeiro depósito. E aí, é só brincar com Copa América, Eurocopa, NBA, NFL e diversas possibilidades lá na KTO, beleza? Não te esquece também que o site é para maiores de 18 anos, tá? Cara, é importante a gente ressaltar que pelo menos o Magrão disse isso, tá? Que a partir de agora ele, como diretor esportivo do Internacional, vai conversar mais com a imprensa em coletivas. Para não ficar aquele disse, os bastidores, o off e tudo mais. Então ele vai fazer entrevistas coletivas mais frequentes, como a que ocorreu hoje no início da tarde, lá no CT Morada dos Quero-Queros. E aqui ele falou abertamente mesmo sobre diversos temas, inclusive temas polêmicos. Sobre o Bustos, sobre a permanência do René, sobre a saída do Hugo Malho, os reforços e o porquê, por exemplo, o Inter tá garantido agora, né, em cima da venda do Maurício, ainda que tenha outros cases que ele quer citar e até mesmo mencionou o Johnny, enfim. Vamos fazer o seguinte, tá? Vou dividir em algumas etapas. Vamos primeiro falar do Hugo Malho. O Hugo Malho é uma questão de família, por isso que ele está voltando para a Espanha. E aí aqui pode ser também a questão da enchente, né, da saudade de casa e tudo mais. Eu já tinha trazido para vocês aqui no conteúdo, né, que a esposa dele estava entregando os seus pertences, estava deixando as suas coisas aqui em Porto Alegre, já estava voltando para a Espanha, faltava só o Hugo Malho decidir se ficava ou não. E ele decidiu ir embora. O Magrão até revelou que em diversos momentos ele dizia para o lateral, né, defensor, cara, vamos compor uma coisinha melhor para ti, vamos segurar um pouquinho até dezembro e tal. O Kudê já tinha pedido, e a gente falou sobre isso, tá? Em outros conteúdos aqui, se vocês lembrarem, no início agora do mês passado, o Kudê pediu a permanência dele, né? O Kudê confia muito nesse jogador. O Magrão ainda disse que ele é uma liderança dentro do vestiário, ele é um cara quieto, mas muito respeitado. Quando ele fala, né, ele impõe bem um tipo de pensar, né, uma maneira de seguir sempre nas coisas mais, vamos dizer assim, pro grupo e não para o individual, tá? Inclusive nessa questão de grupo, houve também uma pergunta sobre o Fabrício Bustos e foi muito direta, né, que saiu nas redes sociais que o Bustos e o Magrão teriam brigado a partir de um episódio lá da renovação, de que ele de repente poderia ser o X9, né, que muito se dizia do vestiário e tal, e o Magrão no microfone, no on, né, na coletiva, disse que não tem problema com o Bustos, e que até mesmo para isso que existia aquela coletiva, para ele dizer abertamente que ele não tem problema com nenhum jogador, justamente, né, porque os jogadores vão ouvir isso e vão meio que, imagina, se ele tem problema com o jogador e ele fala no microfone para todo mundo dizendo que não, fica ruim o clima, né? Ele disse pelo contrário, que ele
Não tem problema com o jogador, que o ambiente do vestiário é muito bom, porque quando perde, os factoides acabam dando conta, né, de que o clima tá rachado, de que o vestiário não se gosta e tudo mais. E aí ele citou, por exemplo, Itu, um bastidor lá em Itu, quando o Inter deixou Porto Alegre e foi para lá para fazer a sua intertemporada, de que havia um espaço para alguns jogadores levarem a família no resort que eles ficaram lá em Itu. E que o ambiente, por exemplo, era mais ou menos assim. O filho do Vitão andando no meio da janta dos jogadores, enquanto os jogadores jantavam, ele estava brincando com a filha de não sei quem. Mas os familiares todos muito próximos e muito unidos nesse sentido. E aí aqui a gente tem algumas questões já de passado, né? Já presenciei inúmeras vezes, o próprio Fernandão falava isso, o Alex, o Yarley, que os caras eram muito amigos, né? O Klemer já disse várias vezes em entrevista também por Voz do Gigante, de que os jogadores eram amigos a ponto de não querer deixar o CT e tudo mais, tá? Fabrício Bustos, inclusive, ele tem uma oferta de trabalho do Internacional de renovação de 3 temporadas. Eu já trouxe isso também aqui. O Magrão não especificou o número, né, cabalístico da proposta, mas aí essa informação é em cima de apuração, tá? São 3 anos e ele teve um acréscimo entre 20% e 25% de salário. E o empresário do jogador e o jogador acham que pode mais, principalmente porque o Bustos é um dos principais jogadores da temporada, tem performado, tem inclusive propostas, né? Houve uma proposta, inclusive, da Europa. O Magrão deixou muito claro que houve sim, ou seja, o jogador está valorizado, e a partir da valorização dele, ele iria ser, vamos dizer assim, sondado, não só dentro do clube, mas a questão do futuro dele por conta, principalmente, desse contrato que tem o Bustos de renovação automática, tá? E aí, na questão das vendas, chegadas e um exemplo em cima do Johnny. O Inter vendeu o Maurício porque precisava de dinheiro. O Inter teve essa questão das enchentes, o Inter teve a questão de outros gastos a mais extras no primeiro semestre, precisava fazer valores. Vendeu o Maurício e ainda está bem longe dos valores projetados no balanço, no orçamento do Inter agora para 2024. E aí o Magrão cita assim, ó, o Johnny é um case de sucesso. O Johnny a gente vendeu no meio do ano e entregou no final do ano para o Real Betis. Tá? Então pode ser feito a mesma coisa agora com outro atleta do grupo do Inter. A ideia é não perder ninguém e ainda acrescer jogadores. O atacante ele deixou muito claro que é um nome, né, que é uma posição, melhor dizendo, a lateral esquerda, a zaga e a lateral direita. Ele falou abertamente que se sabe que precisa, né, principalmente porque se sair o Hugo Malho, precisa de um lateral direito. O Hugo Malho também era um cara que poderia jogar na zaga, ou seja, precisa de um zagueiro. E o lateral esquerdo porque o Bernabé não joga por conta do Kudê. Tá? Então são as 4 posições e porque, claro, né, o Alar agora está com dor no joelho e os 2 jogadores estão na seleção, né, o Valência e o Borré. Então são 4 posições que provavelmente a gente vai enxergar agora no meio da temporada, chegando aqui a partir do dia 10 de julho, né, esse mês agora. Mas a questão da base, né, que tem o Gabriel Carvalho, Gustavo Prado, o Luca Drummond aproveitou uma oportunidade, o Luca, que já é uma realidade, mas o Antony e agora o Iago Noal. E tem outros atletas que estão sendo observados que vêm, ficam 2 semanas, 3 semanas, voltam, outros permanecem e não voltam mais, mas que eles estão constantemente em avaliações e constantemente sendo observados, principalmente pelo fato de eles estarem agora treinando em Alvorada, o profissional. Então, hoje, por exemplo, o Ricardo Matias fez um gol, um golaço, né? Tirando o zagueiro e botando a bola em curva numa partida do Campeonato Brasileiro Sub-20. E, aliás, falei sobre a base hoje da manhã, tá aqui em cima, depois tu recupera. Importante esses relatos de bastidor que eu trouxe para vocês do vídeo da manhã. Então, assim, tem possibilidade de mais jogadores da base aparecerem.
O problema, claro, né, que aí vai em cima do que eu acredito, tem que jogar. Não adianta nada estar só treinando. Tem de ter minutagem no campo. Ricardo Matias, eu vou voltar a dizer. Olhem no meu Instagram, dá uma olhadinha no meu Instagram o gol que ele fez. É gol de quem é muito promissor. E esse guri não pode estar, por exemplo, na frente do Luca Drummond, que foi um cara que chegou em março e mal treinou em Alvorada e chegou agora já para os profissionais. Então, tem todo esse processo ainda que também pode acontecer ao longo do segundo semestre na questão das categorias de base. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, compartilha, cara, esse conteúdo para o maior número de colorados possível, bota nos teus grupos de WhatsApp, bota nas tuas redes sociais, me marca lá para a gente poder trocar uma ideia ao longo aí de toda semana, período, dia, enfim. É sempre bom falar do internacional com vocês, beleza? Tamo junto, forte abraço. Tchau.